aqui no 28º Congresso Conosemos. Nós estamos com o Adenildo Costeira. Ele é palhaço cuidador, médico e professor da UFPB. Professor, a gente queria que você contasse um pouco da sua experiência, como que surgiu o Palhaços. O Palhaços surgiu mais recentemente, há mais ou menos 2 anos, como um projeto de extensão. Mas para que o Palhaços pudesse surgir, antes veio um envolvimento com a arte e cultura, já numa primeira experiência que foi gestada no município de Quixadá, do PSF, e nesse período um casal, uma médica, atriz, a Vera Dantas, junto com o seu esposo à época, o Hélio Júnior, foram para lá e se articularam para fazer um projeto junto à Secretaria de Saúde de arte, teatro de rua. Aí eu, juntamente com minha esposa, nos envolvemos com esse processo todo e com o passar do tempo isso foi amadurecendo. Aí Sobral teve a gestão do mesmo gestor, que foi o Luiz Odorico Monteiro de Andrade, e as coisas foram meio que se aperfeiçoando e nesse processo todo acabamos tendo um processo da construção de um projeto também de arte e saúde, envolvendo um circo sem lona, mas que trabalhava com meninos e meninas de rua, o Circo Saúde e Alegria, que era um trabalho que era coordenado por um artista circense de rua, Gaudêncio, e outras pessoas de Sobral, como Marconi Holanda, William Rodrigues, e aí chegou um palhaço nato lá de Capuí, que é o chamado Honorato, e com essa trupe a gente formou um curso de teatro de rua e saúde junto da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde Saboia. Aí com esse processo, a gente, num belo dia, assistindo o filme do Pat Adams, o filme hollywoodiano, porque depois a gente tem um encontro com o Pat Adams no Roda Viva, quando ele dá entrevista, anos depois a gente está assistindo, a gente observa que ele inclusive é crítico à produção do filme feita daquela maneira, não corresponde à história real. Aí nesse sentido aí a gente formatou uma oficina de 40 horas semi-intensiva, que as pessoas almoçam no local e ao término da oficina, aí as pessoas nascem no palhaço. E de certa forma, no início foi um processo meio intuitivo, a gente não tinha, vamos supor, um marco teórico para pensar isso, a não ser a ideia da humanização, da interface da arte e da cultura, com um espaço importante da promoção da saúde, e também o processo em relação ao palhaço em si, motivado por essa visão que a gente estava tendo, conhecendo do Pat Adams com o filme O Amor é Contagioso. Aí as oficinas ocorreram em número de 4. Nesse paralelo eu fui fazendo uma formação em psicodrama e comecei a me alimentar teoricamente junto com minha esposa, a Janine, que é co-partícipe dessa criação, e eu tenho que registrar também a esposa do Honorato, porque foi uma noite chuvosa, de trovões e relâmpagos, noite não, uma tarde, e isso muito forte, e aí a gente acabou construindo, psicografando a oficina, colocando no papel. Realizamos 5 no Ceará, aliás 4, sendo 3 em Sobral e 1 em Fortaleza, e por um tempo essa oficina ficou adormecida, porque a gente voltou para João Pessoa trabalhando no Saúde da Família e não tinha tempo, porque o trabalho do Saúde da Família é um trabalho que requer muita dedicação e também não houve um terreno assim, para a gente negociar a nível de gestão para que ocorresse a oficina lá. Com a minha ideia para a universidade, a partir de um olhar, de um sofrimento psíquico nos estudantes de medicina, inclusive alguns estudantes tendo que trancar o curso em função dessa questão, desse sofrimento, e também por uma característica, imagine, estudantes de medicina se encontrando em corredor do hospital universitário, um faz uma cadeirinha, bota um pé assim, o outro
tropeça, aí o outro dá uns murrão, aí fica, sabe? É, aí aquele clima e o trauma, né? O trauma facial fortíssimo, né? Então o colegiado do curso começou a discutir esse processo e numa ideia de formar um núcleo psicopedagógico para poder estar pensando como acolher essa necessidade. Aí acabou se convocando uma reunião. Na época o professor Vladimir, ele era assessor de extensão dos movimentos revolucionários do MST e ele convidou essa reunião. Eu fui com o coordenador na época, o professor Severino Ramos, pouca gente na reunião, e a gente, nesse processo, eu dei como sugestão, por que não fazer a oficina do riso com uma perspectiva não de resolver o que já está posto, mas pelo menos prevenir e promover uma saúde dentro da lógica dos estudantes. Tinha recurso do ProSaúde, havia governabilidade pelo gestor da coordenação, que era Severino Ramos, e aí ele conseguiu fazer com que a oficina se materializasse. Aí tivemos a primeira em 2010 e a segunda em 2011. Essa segunda aí a gente já ampliou para todos os cursos que formam profissionais para a área da saúde. Então isso envolve o CCM, que está com a medicina, o CCS, a terapia ocupacional, fono, farmácia, não posso esquecer nenhum, senão dá aquele problema sério, né? Odontologia, nutrição, não, fisioterapia, aí humanas, na área de humanas, serviço social e psicologia. E entraram na segunda oficina duas colaboradoras importantes, que foram vagas extras, e entrou um estudante de Direito e um estudante de Arquitetura. Então, aí foi já a segunda oficina, que foi o ano passado. E a gente está gestando a terceira oficina. Aí assim, para poder, esse palhaço, que ele nasce de uma criança interior, certo? Numa lógica que na evolução do ciclo de vida, a criança, quando chega à adolescência, ela está numa fase de transição para chegar à idade adulta, e essa criança que ela é meditativa, porque ela é totalmente presente todo o tempo, ela acaba perdendo essa capacidade da meditação presente todo o tempo. E aí a gente começa a conviver com o bem e o mal de forma mais... Claro que todas as coisas já vêm desde o útero da mãe, mas essa transição é que vai levar ao adulto, né? E o adulto muitas vezes ele não vai voltar a ser criança, evidentemente, mas ele esquece também essa criança, né? E vai deixando essa criança muito rígida, dura, até às vezes agressiva, violenta, né? Ele, enquanto adulto, se torna isso. E aí a ideia é resgatar essa criança interior para que essa criança possa ser o construto, existe essa palavra, né? O construto desse palhaço cuidador. E a placenta social que a gente vem se reunindo dentro do projeto Palhaços, a gente vai alimentando esses palhaços que nascem e atuando em cenários de prática. Antigamente era campo de estágio, mas para a gente ficar bem terceiro milênio, cenários de prática. Os cenários de prática é o Hospital Universitário, que foi o primeiro que nos acolheu. Tivemos uma experiência no CAPS infantil, mas não foi muito exitosa, pelo espaço mesmo lá, que ainda está em reforma e tem alguns problemas de ordem administrativa. Tivemos uma experiência na Vila Vicentina, que é um espaço de idosos, que foi muito importante, mas numericamente precisaríamos de mais palhaços para dar conta ao número de idosos, porque esse trabalho é quase que um palhaço para cada idoso, ou pelo menos um palhaço para um conjunto de 3 idosos, 4 idosos. E o Complexo Juliano Moreira, que é uma instituição manicomial, e essa instituição está passando pelo processo da reforma, boa tarde, tudo bem, estamos em plena entrevista. Uma reforma, dentro do modelo manicomial, então estamos na reforma da saúde mental, nesse espaço, e é bem desafiador, né? E um outro local é um lar de acolhida de crianças, né? Jesus de Nazaré, que
são crianças não órfãos, né? Porque hoje em dia muitas das crianças elas sabem seus pais, tal, mas elas ficam em situação de abandono, os pais diversos e ainda vão sendo colocadas nessa residência. Então é esse contexto que esse palhaço cuidador ele vai sendo nutrido e vai se construindo e o projeto vai sendo extensão. E para concluir, porque seria importante que os participantes do projeto que estão aqui presentes pudessem falar, né? Porque eu sou suspeito para falar do projeto. Recentemente a gente se conectou ao programa de educação popular em saúde lá da Paraíba, o projeto, a convite, né, do grupo do professor Eimar Mourão Vasconcelos, a professora Kátia, que é a coordenadora oficial, e o coordenador operacional Pedro Cruz. Aí a gente veio compor. Isso deu uma força, legitimou a gestão do projeto, porque a gente conseguiu uma bolsa, não só por isso, mas isso é evidente que incentiva bastante, e concorremos ao edital do Probex, que é um edital próprio de extensão dentro da universidade, e hoje a gente está com 2 bolsas. Mas independente das bolsas, nós temos 20, no total, 24 integrantes nesse momento, sendo 22 voluntários. Então é isso. Você falar um pouco como que o projeto pode ajudar nesses novos profissionais que estão se formando em relação à humanização, a própria forma de se comunicar com o paciente, de ter essa leitura do paciente, não só de uma forma fria, mas que tendo esse contato ele pode ser um profissional melhor. Para mim, como palhaço cuidador, eu quando me aqueço, eu estou no papel do palhaço cuidador, eu me torno meditativo. Aí, eu estando nessa qualidade da meditação, eu tenho uma capacidade melhor de escuta das pessoas. Aí, os 5 sentidos, a visão, o olfato, paladar. O paladar não, porque o palhaço não anda lambendo as pessoas, né, ainda. Ou não, nem vai ficar lambendo, porque isso pode ser perigo, né? Assédio palhaçal, né? A pessoa começar a existir uma legislação para assédio palhaçal, isso é seríssimo, né? Mas assim, ele utiliza 4 sentidos. Qualquer que eu nunca tinha pensado nessa sua pergunta. Mas, boa pergunta, sabe? Isso é bom no 5, eu tinha que falar. Então, no caso, esse palhaço ele fica muito presente. E o diálogo, ele leva um delay. O diálogo depende de um delay, né? Então, se esse delay pode ser demorado ou pode ser um delay abreviado. Aí o palhaço ele não se preocupa muito com esse delay. Porque se ele entendeu da forma que ele está naquele momento para entender. E a pessoa que está se comunicando com o palhaço, por sua vez, ele vai compreender o palhaço da forma que ele puder compreender o palhaço. E no final fica tudo bem. Agora, uma coisa muito importante que Dalmiro Bustos, que é eu acho que a nacionalidade dele é argentino, e ele é um dos seguidores que continua o trabalho de Jacob Levy Moreno, né, grande médico psiquiatra, que é considerado o pai do psicodrama, coloca, é que o palhaço ele nunca pode deixar o outro em situação de constrangimento. O palhaço só pode tornar o riso, ou pelo menos o palhaço cuidador, se o outro ri junto. Isso não quer dizer que eu não possa fazer brincadeiras, às vezes, entre aspas, pesadas, desde que o outro entre na brincadeira e ria, né? Então, aí, nesse sentido, aí começa esse processo desse diálogo, dessa comunicação, permitindo essa coisa chamada humanização, né? Esse processo de humanização. Porque os humanos, eles são animais. Aí eles precisam ser humanizados. Inclusive extremamente humanizados. Porque como animais, eles são os animais que dominam os outros animais. Então se esses humanos, eles não são extremamente humanizados, aí ele começa a olhar só para o seu umbigo interior
E aí quando ele olha o umbigo interior, ele acha que ele pode, que tudo que está ao seu entorno é só dele. Certo? Então o processo de humanização passa também por essa compreensão de que cuidar de mim, aí isso é uma poesia de Ray Lima, cuidar de mim é cuidar do outro, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar do outro é cuidar do mundo, e cuidar do mundo é cuidar de mim e cuidar do outro. Não sei se eu respondo. Não, eu estava pensando que se eu tivesse que decorar essa. É. Não, agora a última pergunta para finalizar. Você acha que a arte é uma das formas de comunicar a saúde? A gente está tendo alguns avanços em relação a esse campo de trazer a arte para a saúde e tentar dialogar com ela através disso. Eu acredito que a arte Arte deu tchau. é porque eu estou me sentindo importante aqui nesse aquário, né? E eles estão na nave mãe aqui do Ministério da Saúde. Eu acho assim que na verdade a arte foi por onde tudo começou. Quando caiu o raio, e o raio caiu na tora, e a tora pegou o fogo, e o fogo caiu no cesto, e o cesto era de barro, e o cesto queimava, e foi para o centro da roda, e os que passavam frio, e poucos tinham casaco, porque o urso era grande, nem todos tinham coragem de caçar o urso, então eles foram ao redor da tora com o fogo e com o concreto lá, o barro, a argila, e aí começou a fazer as manifestações. Como não tinha linguagem, segundo Rubens Alves, a primeira palavra foi cavalo. Olharam, apontaram e disseram cavalo. Aí cavalo, né? Aí ficou cavalo. Então aí a arte é isso. Então a arte é muito anterior. E ao meu mestre, Dr. Hunter Pat Adams, o Pat é o nome do palhaço dele, né? Porque o nome dele é Hunter Adams. Eu estive lá com ele recentemente, o ano passado, e eu fiz uma pergunta a ele porque ele não gostava do termo palhaçoterapia. Aí ele colocava que quando junta essas duas coisas fica muito empobrecido, porque o arte-terapia fica muito empobrecida, porque a arte é uma coisa bem maior, né? E terapia é outra coisa. E quando se junta as duas coisas, também corre o risco da comercialização, né? De querer vender isso, né? E como diz aquela propaganda, palhaço cuidador não tem preço. Não vou dizer a bandeira porque não quero incentivo nenhuma marca, nenhum valor da banda. Nem banda larga, nem banda curta. Eu falo para finalizar e acabo com perguntas porque está muito legal. Quem quiser fazer o curso são só, no momento esse projeto são só os alunos que fazem parte da UFPB, ou se alguém, por exemplo, de outro estado, outro aluno ou outra pessoa quiser fazer o curso, pode fazer? Não, provisoriamente a gente está limitado ao UFPB. Agora, como está sendo gestado aqui pela CEGEPS um curso de especialização em educação popular, e dentro dessa perspectiva esse curso ser realizado na UFPB, um dos módulos do curso, e aí esse curso vai ter vagas para pessoas da Paraíba e para vários estados do Brasil. Então vai ser uma especialização, né? Então pessoas que já têm graduação, alguns alunos especiais, não no sentido de ter alguma deficiência física, mas especiais porque são sábios da educação popular, mas não tem canudo, aquele canudo que entrega hoje, que o canudo nem está dentro, só está no pega-vareta, no negócio pega-vareta. Aí como eles não têm aquela caixinha do pega-vareta, né? Para mostrar que tem um canudo. Só que quem pega vareta, na época do novo, só que quem pega vareta? Pega vareta.
Aqueles negocinhos assim que você jogava, tipo um jogo que você jogava assim. Aí vai ter vaga para parte dessas pessoas. Isso vai ser na Paraíba. Aí a gente está com uma previsão de já fazer uma escala agora de fazer uma formação do dia 2 a 6 de junho, se der certo, né? Porque tem greve, tem uma série de fatores, julho, né? 2 a 6 de julho, tem uma série de fatores envolvidos. Realizar a terceira oficina do risco para poder manter o nosso projeto, porque senão o programa come o projeto, né? E a gente não pode deixar o programa, né, tomar conta do projeto para manter a sua singularidade, né? E aí a perspectiva é que isso possa ir acontecendo, né? Assim, do ponto de vista da mística, né? Porque eu sou um palhaço cuidador xamânico, do ponto de vista da mística, eu estou aberto a começar um determinado momento que a gente começa a fazer uma oficina para replicar, né? Como é que se chama? Quando você tem uma oficina, por exemplo, tem uma tecnologia leve, aí você desenvolve ela, aí você faz, aí depois você começa a treinar as pessoas para que essas pessoas distribuam mundo afora. Então, como eu, quando era criança, quase vi o milésimo gol de Pelé lá em João Pessoa, que ele não deixou, a torcida queria que ele fizesse lá em João Pessoa. Aí teve um pênalti, aí Pelé teve que cobrar o pênalti. Ou foi uma falta, um negócio. Aí ele fez 999. Porque Pelé não queria fazer o gol na Paraíba, porque ele queria fazer lá para a Banda do Rio ou um lugar maior. Uma pessoa, sei lá, não era tão grande assim. Aí nesse sentido, acabou Pelé de retirado do estádio. Ele faz o 999, o 998, e com o risco de fazer o 1000 lá, vai ver que a televisão era preto e branco, lá em João Pessoa não tinha nem, só tinha olhos coloridos, né? E alguns não olhavam nem mais colorido naquela época, ainda via preto e branco, né? Aí, em função disso, porque naquela época o cachorro não via colorido, lembra? Aí depois foi que os veterinários descobriram. Tem a impressão que o cachorro não vê colorido até. Mas os veterinários já descobriram que os cachorros vê colorido. Talvez que não é com o colorido dos nossos olhos, mas o colorido dos olhos dos cachorros. Aí a minha ideia. Olha o delay. É o delay. A minha ideia, e ele está captando tudo ali no documento que ele está escrevendo para o Dorito. Aí a minha ideia é que quando a gente concluir o milésimo palhaço, aí a gente começa a fase de que a tecnologia possa se espalhar. Mas quem sabe eu atropeço ali. Claro que se eu for abrir o elevador, vou olhar primeiro se o elevador vai chegar, né? Porque eu não sou burro de botar a perna e de repente estar o vazio e cair lá e eu morrer, né? Ou então pelo menos ficar amassado por uma. Mas se eu não morrer daqui para lá, vai ser assim. Legal. E assim, Só sei que foi assim. Ariane, só assim. muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa pelos excessos, eu falo demais. Essa forma descontraída da gente conversar, muito obrigada. E a gente espera que. Namastê. Eu sou o Lucas, sou estudante de medicina lá da UFPB, sou integrante do Grupo Palhaço Cuidador também. Desde 2010, sou do grupo da fundação, formado com o professor Danilo, na primeira turma de palhaço que vocês sabem. E faço parte do que intervém no Colégio Psiquiátrico de Grande Maria. Você também faz parte Mais ou menos. Sou Renato, estudante de fisioterapia, e eu participo do mesmo projeto, só que eu entrei em 2011, um ano depois dele, e não vou para o complexo psiquiátrico, eu vou para o hospital universitário, toda semana, um palhaço lá. Essa é a única diferença que eu estou fazendo projeto. Mas são locais de atuação diferentes. Estou na FUN, que é a Universidade Federal do Rio Grande, e lá a gente tem um projeto parecido que se chama Recrutas da Alegria. A gente acaba intervindo no hospital universitário lá da universidade. A gente faz sugestões alternativas. Uma das nossas discussões é em relação à organização dos profissionais. Como você falou, eu acho que esse é um dos projetos que traz essa organização. Então, você tem
oportunidade de ter essa experiência com os pacientes, né? Ter um novo olhar, assim, não só que a gente aprende na academia, na teoria, mas na prática, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência de você e quanto isso pode ajudar na sua formação como profissional, como fisioterapeuta, como médico. Você é médico também. Bom, então, assim, hoje em dia a gente vivencia muito dentro do espaço acadêmico, como consequência do espaço que é promovido para a comunidade, dentro da saúde, de um afastamento entre as pessoas. Né? Hoje, muitas pessoas reclamam da distância entre o médico e o paciente, da falta de relacionamento, estabelecimento de vínculo, que é muito prejudicado, né, devido à demanda e à questão do tempo, da massificação do atendimento. E conhecendo o trabalho do palhaço, né, utilizando a ferramenta do palhaço, eu me vi muito mais livre para poder transitar assim, no universo do paciente de uma maneira mais próxima a ele, né? Trabalhar o toque, trabalhar a escuta, né, da história do paciente. E todas essas ferramentas enriquecem muito, né, o tratamento, né, o lado terapêutico do contato. E eu acho que só enriquece, né, a construção do profissional, do futuro profissional. Então, esse projeto, com certeza, ele mudou bem, assim, não mudou, mas aprimorou muito a forma que eu via, né, os pacientes e tudo. Em fisioterapia, às vezes, acaba focando muito em perna, né, em articulação, e às vezes, sim, é pegar, né, a questão do ver o paciente como um todo, mas a gente vê sempre o processo, né, de tratamento, fisioterapeuta. Com esse projeto, eu comecei a ver o quanto a gente pode promover saúde de uma forma bem diferente, de uma forma bem dinâmica, através de um sorriso, né, através de um carinho. Às vezes o resultado é tão parecido quanto um tratamento, com remédios, fisioterapia. E às vezes você pensa, assim, às vezes eu ia intervir lá no HU e via o semblante do paciente antes e depois, né, e até a sua forma de agir depois de intervenção palhaço, então você vê o quanto aquilo foi bom para a saúde dele, né? Física, mental, né? E isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Comecei a ver, o nome do meu palhaço é Eita da Silva. E o Eita da Silva começou a me mostrar como é importante isso, esse carinho, esse cuidado, né? Essa atenção, que às vezes é isso que estão precisando, acima de tudo, às vezes. E isso começou a mudar, né, o Renato, começou a mudar a forma de ver as pessoas. E eu já comecei a ver um pouco de diferença no meu tratamento com os pacientes no estágio. E já comecei a ver uma melhora muito grande, né, os pacientes, a relação que eu tenho com eles e tudo. Então, eu creio que eu estou sendo uma pessoa melhor, um profissional melhor, por causa do Eita da Silva, por causa do que está acontecendo nesse processo, de ver quão benéfico é, sabe, o sorriso, o cuidado. Então, creio sim que estou mais humano. Infelizmente, a gente vive um processo que é isso, né? Eles pregam, assim, a gente vê uma situação, o pessoal só se focando numa parte. Então, ver um mundo mais amplo, né? O paciente, sua família, como passou a noite, e ver tudo isso, com certeza, muito mais gostoso, muito mais gratificante. E agradeço muito ao projeto, a essa oportunidade, por abrir meus olhos para isso. Assim, da minha experiência, eu vejo o projeto muito bom no sentido de que a universidade ela tenta nos formar muito como técnicos. Né? A gente acaba aí como técnicos, a gente tem uma visão mais focada e mais objetiva. Eu entendo que dentro do processo de humanização a gente precisa atender o lado subjetivo das pessoas. E o palhaço vem justamente em ajudar a tirar um pouco da objetividade, né? O palhaço ele é muito subjetivo, ele enxerga tudo e para ele a grande retribuição é uma coisa subjetiva que é um sorriso, que é a alegria. Então é mais nesse sentido, assim, a experiência que o projeto traz. Eu acho interessante você falar porque assim, a gente já se deparou muitas vezes na sala de aula, os professores às vezes falam assim, a matéria me ensinou, mas tá muito os professores eles falam muito assim, não, isso é muito subjetivo quando se tratam de números, né?
fala, não, a gente precisa observar como a pessoa se sente. A gente tem que ver como que ela está na situação. Não, mas isso é muito subjetivo. E a gente ouve isso direto. Sua Né? resposta foi muito subjetiva. Sua resposta foi muito subjetiva. E acho que todo mundo teve essa experiência. E a gente acha que a subjetividade do sujeito também é importante. E é muito importante, na verdade, né? Porque ela diz muito em relação à pessoa. Então, assim, a gente parabeniza o trabalho de vocês. É um trabalho muito legal, fantástico. Espero que vocês continuem sempre, não só vocês, mas que outras pessoas também, outros profissionais possam ter essa oportunidade que vocês estão tendo de desenvolver um projeto que traga isso, né? Um pouquinho de você para a pessoa, para você conhecer. E que a gente possa, né, ter isso no Brasil todo. A gente espera. O trabalho hoje ainda é um trabalho de formiguinha. Espera multiplicar cada vez mais a humanização. Vou só corrigir uma coisa que eu falei, fiquei pensando depois. A universidade que eu estudo, eu acho impressionante que eles focam muito nessa questão de fazer de tudo para não olhar o ser humano como um perna. A gente escuta muito isso durante a sala de aula, nos estágios. Só que infelizmente é como se fosse não sei, como se fosse uma tendência. Sabe? Quando a gente vai nos estágios, é como se, às vezes até o paciente tivesse que você só para a perna. Não pergunte como eu estou, não, olhe para a minha perna. Então às vezes é como se fosse uma tendência para isso. A universidade tenta mudar isso, eu vejo isso com alguns professores, né? E agora às vezes na prática a gente não consegue. O projeto me ajudou. Então é só para corrigir, para dizer que a universidade está só. É interessante isso, porque é um desafio pra gente, né? Deixar isso correr. Somos nós que podemos mudar essa visão. Porque nós viemos de uma formação de pessoas que já foram formadas dentro desse modelo. Então, assim, às vezes a gente culpa muito, mas não, os professores também foram formados por esse modelo, né? Então, assim, é importante essa conscientização e essa sala de conversa para que a gente possa estabelecer algumas coisas. Ver que essas coisas ainda estão muito legal, então obrigada pela presença de vocês e acessem a Rádio Web Saúde.